muito bem, graças a Deus. Deu um probleminha aí no nosso áudio aí, mas nós já estamos aqui de volta novamente, tá bom? Eu creio que Deus já está fazendo a obra aí, não é verdade? Voltando aqui no assunto, eu gostaria de falar para vocês hoje, nós estaremos falando sobre os espíritos que trabalham na mente, certo? Os espíritos que trabalham na mente das pessoas e causa confusão, né, digamos assim, na vida das pessoas. Hoje, nós podemos perceber que existem muitas pessoas que estão com as suas vidas aí um problema sério, né? Um problema sério espiritual, porque há muita confusão no nosso meio, certo? Muita confusão no nosso meio. E o que nós vamos falar hoje é de grande importância. Por quê? É de grande importância porque nós iremos falar de espíritos de confusão, que trabalham na mente das pessoas. Eu quero aqui trazer aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, olha só o que diz aqui a palavra de Deus, né? Que diz a palavra de Deus aqui. Diz assim: ora, o Espírito afirma, que é o Espírito Santo, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais problemas terríveis. Por quê? Por que eu falo que é problemas terríveis? Porque são pessoas que se dizem profetas, mas são espíritos enganadores que estão enganando essas pessoas. Porque o único espírito que nos traz a verdade, o único espírito que traz as coisas boas, as boas novas, digamos assim, é o Espírito de Deus. Mas, olha só, ele diz assim: ora, o Espírito afirma. Isso aqui está falando sobre o Espírito Santo que está afirmando. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nos últimos dias é apavorante. O que está acontecendo nos últimos dias são coisas que jamais nós poderíamos imaginar. Por quê? Porque quando nós deixamos de seguir o Espírito Santo de Deus e passamos a seguir a outros espíritos, que são espíritos de demônios, nós estamos seguindo enganadores. Espírito enganadores, espírito que traz maldição para a vida das pessoas. Espírito que traz doença, que traz enfermidade, espírito que traz separação,
espírito que traz falta de dinheiro, que traz desemprego, porque esses espíritos, eles vieram para isso, que são anjos decaídos, que são anjos que caíram, que são anjos que viviam com Deus e, de repente, esses espíritos, esses anjos se transformaram em espíritos enganadores que enganam as pessoas até hoje, nos dias de hoje. Eu tenho acompanhado, irmãos, algo muito, muito triste, que até dentro da igreja nós podemos ver isso. Nós podemos acompanhar pessoas que ficam praticando algo dentro da igreja, como se fosse lá no centro de macumba, como se fosse lá dentro da macumbaria, da feitiçaria. Nós podemos acompanhar pessoas que vivem orando contra o outro irmão. Isso chama-se magia branca. Isso não é de Deus. Não é verdade? Então, olha só. Vou ler aqui mais uma vez, que isso é muito forte. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, ou se afastarão da fé, se afastarão de Deus, né? Por obedecerem espíritos enganadores. O que nós temos visto nos últimos tempos é isso. Pessoas que deixaram, né, de seguir a palavra de Deus, pessoas que deixaram de buscar a Deus e começaram a seguir falsos espíritos. E esses espíritos, eles trabalham na mente da pessoa. Os falsos profetas, digamos assim, nos dias de hoje, eles estão trabalhando na mente das pessoas, enganando, né? Pessoas que ficam por aí, porque alguém vai morrer, porque alguém vai ficar doente. O Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus não trabalha dessa forma. O Espírito de Deus, ele trabalha trazendo boas novas, trazendo paz, alegria, harmonia entre os familiares. O Espírito de Deus não trabalha como o Espírito das trevas. Jamais. Mas Deus, ele avisou aqui na palavra dele. Ele nos ensina aqui na palavra dele. O que o espírito enganador faz? Ele traz a sua falsa profecia e ele coloca na mente da pessoa um cansaço espiritual. Aí quando a pessoa vai até ele, aí ele faz as suas manobras, digamos assim, ele faz as suas manobras e faz com que a pessoa toma aquele paliativo, digamos, que seja por um tempo, né? Por um tempo, essas pessoas, elas começam a sentir um pouco melhor. Até pessoas que saem da igreja, olha só que coisa terrível. Muitas pessoas que saem da igreja, elas, por um tempo, elas começam a se sentir à vontade, se sentir livre. Mas por quê? Porque o espírito que estava fazendo toda aquela malignidade na vida dela, cercando a sua vida, trazendo maldição para a sua vida, ele dá um tempo. Ele dá aquele tempinho para você tomar aquele fôlego. Assim ou não? Então, quando o espírito maligno, ele não é, o espírito ele não é bobo. Ele era lá do céu. Ele era lá do lado de Deus.
Sim ou não? Mas ele conhece todos os trâmites das coisas boas e as coisas ruins. Apesar que ele só trabalha com o mal. Mas ele faz a sua parte. E quando nós, gente, falamos aqui, ó, quando nós estamos recebendo ensino de demônios. Olha só, a pessoa que ela não tem o Espírito Santo, quando ela não busca a Deus. Olha só, por isso que você tem que buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que te dá sabedoria. O Espírito Santo é que te traz paz. O Espírito Santo é que traz aquela alegria no seu coração, te traz a certeza. Quando você está angustiado, o Espírito Santo ele vem fazer o quê? Ele vem trazendo refrigério sobre a sua alma. É assim que trabalha o Espírito Santo, enquanto o Espírito das trevas, o Espírito enganador, o Espírito que trabalha na mente das pessoas, ele começa a trabalhar da forma dele. Um dia ele coloca lá um peso na sua vida, outro dia ele dá uma aliviada, ele sai no momento, é ou não é? Mas o Espírito de Deus é o Espírito que traz a sabedoria de Deus para a sua vida. O Espírito Santo é aquele que te traz o consolo, é aquele que te traz a certeza, a convicção de que você é um vencedor. Vamos lá. Vamos lá para o versículo 2. Versículo 2, você que está chegando agora, de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só. Pela a hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Olha só. Ele cauteliza a consciência das pessoas. Às vezes a pessoa está ali e ela chega num lugar e vê algo diferente. Porque nós gostamos de algo diferente. O ser humano gosta de algo diferente. Então, quando ele chega lá, ele vê aquele movimento todo, aquela coisa toda, e daqui a pouco ele está se envolvendo com aquilo. E às vezes aquilo não é de Deus. É ou não é? Às vezes aquilo não é de Deus. São obras de demônios. E a pessoa está ali está cheia de necessidade, né? Está cheia de problemas. E as pessoas hoje elas querem resolver os seus problemas. Muita gente não quer saber de Deus. Elas só querem saber de resolver os seus problemas. Aí ela fala assim, eu vou em tal lugar porque lá tem uma profetisa, que ela profetiza sobre a sua vida, e que ela faz isso, ou ele, tanto faz, homem ou mulher. E a pessoa está naquela situação difícil, naquela angústia, e ela pega e ela começa a seguir aquele lugar, seguir a ordenância daquela pessoa, sendo que são pela hipocrisia dos que falam mentiras, enganos. São só os profetas. São pessoas que tem pessoas que usam até a palavra de Deus para enganar outras pessoas. Ela coloca emoção no coração das pessoas. E as pessoas, elas começam a se embrenhar, né, por aquela situação. Irmãos, preste atenção.
O que nós temos visto nas redes sociais nos últimos tempos é uma vergonha. É uma vergonha. Se fosse só ímpios, eu daria a minha mão a palmatória. Mas são pessoas que leem a palavra de Deus, mas não vivem. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela te traz sabedoria. Ela te traz conhecimento. O conhecimento é que liberta. Nós temos que buscar conhecimento. E esse conhecimento que nós temos que buscar é na palavra. Nós temos que ler a palavra. Você tem que ler a palavra de Deus para que ninguém te engane. Você tem que buscar o Espírito Santo. Porque quando você busca o Espírito de Deus, com certeza ninguém vai te enganar. Não é verdade? Ninguém vai te enganar. Eu quero falar para vocês que essa palavra, Deus me deu ela, porque de madrugada, quando eu acordei para ir orar, o meu coração, ele queimava. E Deus me mostrava que tem muitas pessoas sendo enganadas pelos espíritos enganadores. Tem lugar que você entra vazio e sai muito mais vazio ainda. Infelizmente. Mas eu quero que você analise bem essa palavra. Eu quero que você participe do reino de Deus. Eu quero que você se aproxime de Deus. Que você se aproxime de Deus através do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, você passa a ouvir o Espírito Santo de Deus. E não espíritos enganadores. Não fique por aí sendo enganados. Não fique por aí enterrando os seus talentos. Não fique por aí indo pela cabeça dos outros, pelo que pessoas falam. Sendo que quando Jesus ele morreu ali, antes dele ir, ele falou, olha, lá na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vos enviarei o Consolador, aquele que vos acompanhará até o fim dos séculos. Busque a Deus. Você está precisando de Deus. Você está precisando de ter esse encontro com Deus. Você está precisando de ter verdadeiramente encontro com o Espírito Santo, porque é Ele que nos leva até Jesus e Jesus nos leva até o Pai, até o Criador. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. E esse é Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu quero aí que você pegue aí o seu copo com água. E daqui a pouquinho eu estarei orando nessa água. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida espiritual. Também dê o seu like. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que estão precisando, que estão sendo enganadas por espíritos enganadores. Espírito que deixa as pessoas perturbadas, cheias de dúvidas. Hoje existe muitos falsos profetas sendo usados pelos espíritos enganadores para tirar você da presença de Deus, para tirar você do caminho verdadeiro, que é Cristo. Tá bom? Então, vamos orar. Eu quero orar. Inscreva no nosso canal aí, tá bom? Para que você venha receber as nossas mensagens. Não fique de fora. Vamos orar então. Senhor Deus, aqui está a nossa água, Senhor.
E essa pessoa também já pegou aí a sua água, eu tenho certeza. Se ela não pegou, durante a nossa oração, ela pode ir buscar seu copo com água, sua garrafinha de água. Meu Deus, eu quero aqui, meu Pai, agradecer o Senhor. Eu quero começar essa oração agradecendo o Senhor. Porque o Senhor tem direcionado a minha vida através do Espírito Santo. Meu Deus, que o Espírito do Senhor venha agora sobre cada vida que está acompanhando, Senhor, essa ministração, essa palavra. Que o Espírito Santo tome a mente dessa pessoa agora e que expulse da mente dela todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos de morte, todos os pensamentos, meu Deus, de derrota, todos os pensamentos, meu Deus, de malignidade, de malcaratice. Ó Deus, que essa palavra seja introduzida no coração dessa pessoa e que a vida dela, a partir de agora, seja transformada, Senhor. Eu quero, nesse momento, unir a minha fé com a fé dessa pessoa e que ela possa, meu Deus, ser liberta. Que todas as dúvidas que foram colocadas nas suas mentes, que caiam por terra agora. E que ela tenha uma mente livre, que ela tenha uma mente, meu Deus, saudável, que ela tenha, meu Pai, uma mente do Espírito Santo de Deus, e que ela seja transformada, que a sua vida seja uma vida abençoada, uma vida cheia de glória, uma vida cheia de segurança, uma vida cheia de paz, alegria e harmonia no coração dela. Meu Deus, eu agradeço a todos, meu Deus, por estar conosco. Meu Pai, abençoa o nosso país. Abençoa, meu Deus, as nossas autoridades. Que o Senhor possa colocar amor no coração das nossas autoridades, dos nossos governantes. E que a vida deles sejam transformadas. E que, meu Deus, todo o espírito enganador que estão no nosso país, que seja lançado fora. Meu Deus, forma ao redor do nosso país um círculo de fogo. Tudo que estiver fora, não entre. E todo mal que estiver dentro do nosso país, seja lançado fora. Meu Pai, que essa palavra, que essa oração possa invadir o coração de muitas pessoas pelo mundo inteiro. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado. Espírito Santo, faça a obra na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente. Graças a Deus e Deus abençoe a todos abundantemente. Que o Espírito de Deus possa achar morada no seu coração e que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. A água já está abençoada. Bebe a sua água aí. Em nome de Jesus. Muito bem. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus possa achar morada no seu coração. Juntos, nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.